Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode transformar os seus vídeos comuns em cenas cinematográficas como essa. E tudo isso utilizando o CapCut para computador, que é um programa de edição gratuito e muito fácil de utilizar. Salve, salve makers! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo por aqui. Se você já é um maker daqueles, que a gente chama de maker raiz, tá ligado que o vídeo vai ser top, então deixa aquele like aqui para fortalecer nosso canal. Se você tá chegando agora, não nos conhece, eu sou o Júnior e juntamente com a Aline nós somos do projeto aqui o Nomad Makers e há mais de 5 anos nós somos nômades e filmmakers. Nós somos professores, criadores de conteúdo e nós trabalhamos enquanto nós viajamos. Olha só que coisa boa. Então, se você quer receber mais conteúdos desse tipo de assunto, não deixe de se inscrever aqui no canal e a qualquer momento que você se sentir confortável aí, que o vídeo te ajudou de alguma forma, deixa seu like aí também, o seu comentário sobre o que você achou, beleza? Porque o vídeo de hoje é muito especial. Hoje eu vou trazer aqui um conhecimento que é difícil de encontrar por aí, que eu vou te ensinar como você vai transformar seus vídeos comuns, as cores dos seus vídeos comuns, em cenas cinematográficas. E antes de entrar aqui no CapCut, eu queria comentar com vocês um pouquinho sobre a cor, Porque a gente recebe muitas dúvidas e perguntas sobre isso no nosso Instagram. Inclusive, se você não segue a gente lá, o nomad.makers, tá? Ali tem um conteúdo bem massa para vocês também. Então a gente recebe muitas dúvidas ali sobre como melhorar a cor, qual perfil de cor que a gente utiliza. São uma série de dúvidas, acho que é uma das perguntas que mais nos fazem, por isso que até eu resolvi fazer esse vídeo para vocês. Então a cor realmente é o que transforma muito o seu vídeo, Que dá esse aspecto cinematográfico e tal. Então eu me dediquei vários anos aí estudando isso e observando também e criando um olhar e treinando o meu olhar para que essa cor fique cada vez melhor, e eu consiga ter um aspecto mais cinematográfico nos meus vídeos. Então, um aspecto muito importante para vocês estudarem, sim, vai fazer a diferença no vídeo de vocês também. E como que o CapCut aí entra, na história? O CapCut para computador, ele foi lançado e uma das coisas que mais me chamaram a atenção foram as ferramentas de colorização que ele possui, tá? Eu utilizo muito o Final Cut, já utilizei o Premiere, também já utilizei o DaVinci, então eu edito em todos esses softwares mais profissionais. E quando lançou o CapCut, eu fui lá dar uma conferida e realmente me assustou por ser de graça, ter tantas ferramentas profissionais, para ajudar nesse processo de cor. Ele tem gráfico, tem um monte de coisa que a gente vai passar aqui. Então o CapCut ele entra muito aí para você que está iniciando e que é um software simples, prático, fácil de utilizar, gratuito e que tenha ferramentas e recursos avançados assim como os outros softwares profissionais, tá bom? E já aqui no CapCut para computador eu selecionei algumas imagens e eu vou então tratá-las juntamente com vocês, dando dicas, insights de como eu faço, de como vocês podem fazer, tá? Eu trouxe alguns takes inclusive de celular, tá? Eu trouxe 2 takes aqui de celular, um de drone e um de câmera. Então aí para vocês verem que é possível fazer um processo de cor em qualquer take de qualquer câmera, tá? Sempre tenho que melhorar nas nossas imagens, por mais que venha de um celular que a gente considera que já é uma imagem pronta. E a primeira imagem aqui que a gente vai começar a editar é um take que eu fiz da Aline. Então a primeira coisa é vocês selecionarem o take, ele já vai mudar aqui as ferramentas, desse lado direito, e você vai ter que clicar aqui em ajuste. E aqui em ajuste ele vai ter várias opções para vocês mexerem, na sua imagem, tá bom? A gente já vai passar aqui. Antes disso, existe uma ferramenta aqui que é bem escondida, inclusive dentro desses 3 tracinhos aqui a gente vai escolher aqui o osciloscópio colorido. Você vai ativar. Isso aqui ele vai te dar um raio-x da sua imagem para você ter uma noção de como está a sua imagem. Se ela está muito estourada, se ela está muito escura, se ela está muito saturada, se ela está muito azul, se ela está muito vermelha. Então é aqui que a gente vai enxergar. Você vai treinar o seu olhar a partir de agora para a imagem, porém essas ferramentas elas vão nos ajudar a ter uma concisão, como se fosse um elemento visual da sua imagem para você deixar todas as suas imagens parecidas, por exemplo. E a gente vai estar sempre de olho aqui e eu vou explicando para vocês no decorrer desse vídeo como funciona cada carinha desses aqui. A primeira coisa aqui que eu faço é ajustar a parte básica aqui do nosso vídeo. Então, o que eu vou ajustar aqui? Luz e sombra. E a gente aqui no CapCut a gente tem brilho, contraste, destacar, sombra e iluminação. O brilho ele vai deixar a sua imagem com mais brilho. O contraste ele vai deixar com menos contraste ou com mais contraste. Contraste é essa relação de sombra e luz, Então ele vai trazer isso aqui. E a gente tem o destacar que ele vai mexer só nos highlights
Olha só como ele mexe só nos highlights. E aí vocês já podem observar aqui na nossa ferramenta, osciloscópio, como a gente vai ter esse controle. E depois o sombra. O sombra vai mexer só na parte de baixo, tá? Então aqui embaixo a sombra, em cima as luzes. Iluminação, meio que ele vai mexer na parte média das nossas luzes, tá? Ele vai deixar a nossa imagem mais clara ou mais escura, só que na parte média. Bom, eu zerei aqui todo mundo então para a gente começar a fazer a nossa correção básica aqui de cor. Bom, e vamos começar aqui a interpretar um pouquinho esse gráfico para a gente conseguir balancear melhor na nossa imagem. Vocês podem ver que tem um 1023 aqui. E esse 1023 é o que é? É o limite que você pode chegar com as suas altas luzes no seu vídeo sem perder informação. Então, eu enxergo que ele está um pouco longe, ó. Ele tem um pouquinho aqui para a gente crescer. Então, eu vou adicionar o quê? Lembra lá o destacar, que mexia só nas altas luzes? Eu vou adicionar um pouquinho de destacar, ó. Então a gente chegou em 1023 aqui com a informação que a gente queria. E a parte de sombras, eu também vou equalizar. Eu vou abaixar um pouco aqui a nossa imagem para ter mais contraste. Olha só. E agora então a gente tem uma imagem mais contrastada. Vamos ver o antes e o depois. Olha só, já estamos criando aqui um contraste legal. E por mais que venha do celular esse take, a gente está conseguindo melhorar. Percebam isso. Tá bom? Outro aspecto aqui que a gente vai mexer é a temperatura. Eu enxergo que o vídeo aqui está muito azulado, então eu vou adicionar um pouco de temperatura para a parte quente. Eu quero ter um aspecto mais quente nessa imagem. E olha só como ele já transformou, antes e depois. Bom, e agora que a gente fez a parte básica aqui de correção de cor, eu vou avançar um pouco para explicar um pouquinho sobre o processo avançado de cor, tá? E aqui no CapCut para computador, nós temos aqui a ferramenta de HSL para começar esse processo de correção avançada, né? Esse processo de look que nós chamamos de cor, tá bom? E aqui então você vai poder trocar qualquer cor do seu vídeo. Por exemplo, se eu quiser trocar a touquinha da linha aqui, eu vou clicar na cor próxima a ela e vou, por exemplo, trocar a matiz. Então vou trazer mais para o laranja aqui, vou deixar a touquinha mais laranja. Posso tirar um pouco de saturação ou colocar saturação nessa cor e também aumentar o brilho ou diminuir o brilho. Cuidado só que esse brilho, se você tirar muito ou colocar muito, vai dar uns bugs assim na sua imagem, ele vai ficar bem degradado, vamos dizer assim. Então cuidado com qualquer controle desse. E aí eu posso trocar, por exemplo, o azul. Eu posso trocar a matiz do azul, ó. Então eu posso trocá-la, deixar mais teal, por exemplo. Eu posso tirar um pouco da saturação e eu posso deixar com menos brilho. Então vamos ver aqui como está o nosso antes e depois dos nossos ajustes. Ó. Antes e depois, já mudou bastante, né? Então vocês podem utilizar essa ferramenta de HSL para fazer essa brincadeira aí e mudar as cores completamente dos seus vídeos. E uma outra ferramenta avançada que vocês vão poder utilizar são as curvas, né? Então a gente tem aqui as curvas de brilho e cores RGB. A gente tem o vermelho, o verde e o azul, tá bom? Se você clicar nele, você vai criar uns pontos aqui. E você pode então mexer na sua imagem. Essa parte de cima aqui são os highlights, a parte mais clara do seu vídeo. E aqui são as partes mais escuras, as sombras. E no meio são os médios. A partir disso, então, você pode analisar a sua imagem e entender o que você quer. Se você quer, por exemplo, tirar um pouco desse brilho que está nessa imagem, você vai abaixar um pouco aqui os highlights. Se você quer mais sombra no seu vídeo, você vai nesse ponto e vai trazer mais sombra. E aí você vai ter um antes e depois. Esse aqui é uma curva de contraste clássica, né, que é o S-Curve, né, que muita gente utiliza para criar essa curva de contraste. Tá, então a gente passou aqui pelo básico, HSL, curvas. Existe uma outra forma de fazer e dessa forma mais simples para quem está começando e também pessoas que querem um look diferenciado. Existem os LUTs. Os LUTs são filtros que as pessoas, os criadores, as pessoas do mundo todo criam com gostos e também técnicas para trazer essa cor mais avançada para o vídeo de vocês. Pensando nisso, nós criamos os nossos LUTs, nós estudamos muito Color Grade para trazer ferramentas e ajustes profissionais dentro desses filtros para vocês aplicarem aí de uma forma muito simples para já ter uma imagem cinematográfica
facilmente. Então vamos aplicar aqui alguns LUTs para vocês verem como vai ficar essa imagem aqui com os nossos LUTs. E esses aqui são os nossos LUTs, então, que nós criamos aí para facilitar esse processo de cor. A gente tem o Shine, tem o Makers, o Lake, Food Makers, né, o Wanderlust, Cine. Então aqui são vários LUTs que vocês podem já ver uma pré-visualização. É lógico que ele está muito forte aqui, então a primeira coisa é vocês verem mais ou menos se a cor te agrada, se faz sentido para essa cena. E depois que você selecionou, você vai ajustar agora a força aqui, a intensidade. Tá? Então, por exemplo, esse Cine 3 ficou excelente, vamos ver o antes e o depois do LUT aqui. Então, dentro desse LUT aqui, tem várias configurações de HSL, de curvas, tá? De coisas, de técnicas profissionais de color grading para você ter uma imagem bem cinematográfica. Vamos ver outro aqui, por exemplo, esse Shine. Esse Shine aqui, ele já deixou a imagem com menos azul, né? Então deixou mais... A roupa da linha aqui se destacou demais, então ficou bem bacana também. E vamos ver um outro aqui, por último... O Lake, por exemplo. O Lake, ele me traz já uma imagem, um oro argentino praticamente, onde o azul ele fica bem ciano, e esse laranja então acaba dando esse contraste muito legal nesse tio. E basta a gente regular a força aqui se você quer menos o efeito ou mais, tá bom? Vamos para o segundo take aqui para a gente tratar também essa imagem. E esse take que eu fiz aqui é um take de drone. Eu tenho um probleminha aqui de luz, olha só a diferença, né? A distância que eu tô, o meu ponto mais alto de luz para o ponto que a gente falou lá que teria que ter um padrão, né? Então a gente está aqui em 1023 e o meu take tem 400 e pouco, quase 500. Então vou adicionar aqui um pouco de brilho para ter uma imagem mais clara e um pouco de sombra para retornar esse contraste, né? Como eu subo os brilhos, as sombras acabam subindo juntas. Então eu vou abaixar um pouco as sombras para ter um pouco mais de contraste. Então esse círculo aqui ele vai me trazer a intensidade de cada cor. E eu vou adicionar então um pouco de saturação e olha só como ele cresce, né? Então vou deixar um take mais vibrante. Vamos ver o antes e depois. Antes e depois. Olha só como já mudou bastante aqui o nosso take. E por último aqui nesses ajustes básicos eu vou mexer na temperatura de cor. Eu quero um pouco mais frio esse take. Então eu vou abaixar a temperatura e vamos lá deixar ele assim. Antes e depois já melhorou bastante, né? Bom, e para adicionar agora um look bem cinematográfico, eu vou utilizar o nosso pacote de LUTs, o Color Makers, para agilizar esse processo. Vamos ver aqui, por exemplo, o Lake. Ele está muito forte, vocês percebam que está muito forte. Eu quero menos efeito. 60% mais ou menos aqui ficou excelente. Olha só o antes e o depois do LUT. Antes e depois do LUT. Ficou excelente, olha só como melhorou esse take do original ali, né? Vocês verem como a transformação é grande e isso vai fazer a diferença aí na cor dos seus vídeos. E bora para mais um take aqui, um take de celular. Vou adicionar aqui o nosso osciloscópio e vamos enxergar essa imagem. Bom, eu percebo aqui que falta sombra, olha só o espaço que a gente tem aqui, né? Bom, vamos adicionar um pouco de sombra aqui para a gente voltar com esse contraste aqui. Vou abaixar até chegar o azul aqui, encostar mais ou menos, né, no 0. E olhando também para a imagem, eu já percebi que ela ficou mais contrastada. Olha só, um simples ajuste, olha só o que aconteceu. Antes e depois. Já ficou com uma cara bem melhor, né? Outra coisa que eu quero aqui, eu quero uma imagem um pouco mais quente. Então, vou adicionar a temperatura e vou deixar a minha imagem mais quente. E olhando nesse círculo aqui, eu percebo que está faltando um pouco de intensidade das minhas cores. Então, vou adicionar um pouco aqui de saturação, beleza? Vamos ver o antes e o depois, antes e depois. Olha só, era um take de celular que estava praticamente pronto para ser postado, para ser usado, porém dá para a gente melhorar, tá bom? Por último aqui, vamos ver agora mais uns LUTs aqui que eles estão muito bons, estão muito equilibrados. Olha só esse Cine 4, eu adoro esse Cine 4. Vamos ver o antes e o depois. Olha só. 78% antes e depois. Vou desligar aqui até o osciloscópio para a gente ver um pouco maior, antes e depois. E assim que a gente vai transformando a nossa imagem. Bom, vamos para o nosso quarto take aqui, então, que foi um take feito com a câmera. Eu percebo aqui que ele acabou estourando muito as luzes, olha só, porque né, era uma luz contra, acabou meio que estourando
essa luz que estava vindo diretamente para a câmera. Então, primeiramente, vamos corrigir isso abaixando um pouco o brilho e também um pouco do destacar. Vamos ver se a gente consegue recuperar essa imagem. Bom, chegamos aqui, diminuímos um pouco, acabou que perdendo um pouco de informação, não tem problema, porque o importante é que a linha aqui estava bem exposta. Agora a gente vai, então, melhorar essa questão das sombras e também eu achei que está um pouco escura, né? A imagem está muito contrastada. Vamos adicionar menos contraste, vamos tirar um pouco de contraste e agora sim, ficou bem melhor. E agora eu vou adicionar um pouco de saturação na minha imagem. E por último, eu quero deixar essa imagem um pouco mais fria. Então eu vou aqui na temperatura e vou deixar ela um pouco mais fria. Eu vou desligar aqui para a gente ver melhor a nossa imagem. E olha só o quanto já fez diferença esses ajustes básicos que eu fiz aqui. Vamos ver o antes e o depois. Ficou muito bom, né? E agora vamos colocar aqui então as nossas cores através dos nossos LUTs, do Color Makers. E vamos utilizar um aqui que eu não utilizei ainda. Vamos ver esse Cine 3, por exemplo, ficou muito bom. Cine 1, não, o Cine 1 ficou sensacional. Olha só, antes, eu vou deixar ele até no máximo, ficou excelente. Olha só o antes e o depois. Antes e depois. Vai me dizer que não ficou uma imagem cinematográfica, né? Ficou excelente. Bom, se vocês querem ter acesso então a esse pacote exclusivo de LUTs que nós criamos, o Color Makers, e adicionar então essas cores cinematográficas no vídeo de vocês também, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Nós também temos um curso de CapCut para computador completo que vai do zero ao avançado para ensinar vocês a terem uma mente de editor, uma mente criativa para vocês destravarem aí na edição e conseguirem ter vídeos mais profissionais e também ganhar dinheiro trabalhando com isso. Então não perca essa oportunidade de transformar os seus vídeos e se destacar como um editor profissional. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe seu like e compartilhe para mais pessoas aprenderem assim como você. Falou!